Você conhece a programação da nossa igreja? Domingo às 9h15 temos o Café da Comunhão, onde você pode desfrutar de um delicioso café antes do culto começar. Às 10 horas acontece o nosso culto de celebração. E para maior conforto dos pais, temos o Casa Kids, nosso departamento infantil, onde seu filho vai aprender mais de Deus. Quarta-feira, às 20h30, venha participar da Sala de Oração. Um momento onde nos reunimos como igreja para interceder e buscar mais de Deus. Para ficar sempre atualizado em nossas programações, siga nosso Instagram, @LCasaDaFé, e fique ligado sobre tudo o que está acontecendo. Igreja Cristã Casa da Fé, Avenida 1º de Dezembro de 1640, lote 475 C6, Seixal, Portugal. Amém. Uhul! Você consegue fazer aí um... Uhul! Você consegue celebrar isso só mais um pouquinho? Olha só. Olha a chiqueza, olha a chiqueza. Essa unção caiu sobre mim, você viu? Ai, tá bom, obrigada. Pode ir para ali. Gente, bom dia. Bom dia. Educados respondem. Deus é bom, amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Quero dar boas-vindas a vocês que estão me ouvindo no Spotify, você que está nos assistindo no YouTube. A nossa igreja está cada dia mais chique. Estamos entrando em quase todas as plataformas. Já estamos no Spotify, YouTube, fora as redes sociais que temos. Amém? Vamos à palavra? Você trouxe a sua Bíblia? Então pega ela aí. Fala assim, essa é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluias! Então, já que está com a sua Bíblia aí na sua mão, seu telefone, abra no livro de Apocalipse. Repita comigo, Apocalipse. Meu Deus. Tem uns que vai pensar assim, será que eu vim no culto certo? Apocalipse, a partir do capítulo 3... a partir do versículo 14. Aleluias. Apocalipse foi escrito por João, enquanto ele estava na ilha de Patmos. E Apocalipse significa revelação. Repita comigo, revelação. Aleluia. Sabe, e o próprio Jesus, ele aparece para João. E ele começa a revelar coisas para João que ele viesse escrever. E ele trouxe cartas às igrejas. Amém? Apocalipse 3, a partir do versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. 16. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este aconselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre as roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Vamos continuar? Só mais um pouquinho? Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Aleluia. Eu acredito que essa carta que foi descrita para a igreja de Laodiceia, ela tem um pouco a ver com a igreja de hoje.
Porque é possível ver na história que essas cartas que foram descritas a algumas igrejas, elas se comunicaram com as igrejas no decorrer dos tempos. E dá para ver que essa igreja de Laodiceia, ela se comunica um pouco com a gente hoje. O apóstolo Paulo, ele diz que nós viveríamos tempos difíceis. Você acha que está difícil? Não? Ele fala que viveríamos tempos difíceis. Mas daí eu paro e penso e vejo assim ao redor das coisas naturais mesmo. A medicina aumentou, a tecnologia tem aumentado a cada dia. Antes as pessoas andavam a cavalos para se dirigir para outras cidades. Hoje em dia, com um avião, você consegue rodar o mundo. E muitas pessoas, elas talvez nem sequer saíram do lugar onde nasceram. Eu conheço gente assim, lá na minha cidade. Talvez nem saíram do lugar onde nasceram. Eu estudei aqui e eu conheci muitas pessoas. Eu estava no 7º ano, não lembro. Uma menina da minha turma, ela nunca tinha ido em Lisboa. Gente, Lisboa. E eu fiquei assim, olhando, não é possível. Você já foi, talvez, em algum... Ela assim, não, nunca fui em Lisboa. E sabe, e você vê hoje que as coisas, elas estão mais rápidas, estão mais de fácil acesso. Antes as pessoas morriam, eu não sei na terra de vocês, mas antes as pessoas morriam e talvez tinham que mandar cartas para outras, para falar que fulaninho morreu. E as pessoas só iam saber isso um mês depois. Aí depois mandava a resposta, e a resposta chegava mais um mês depois. Sabe, as coisas eram mais lentas. E hoje, você vê que é tudo mais rápido. Mas por que o apóstolo Paulo ele fala que as coisas ficaram difíceis? Talvez não é pela falta de recurso, mas pelo excesso dele. Excesso de recurso. Sabe, as coisas vão ficando, talvez para algumas pessoas, vai tendo uma escassez de buscar algo que talvez você ache difícil. Hoje em dia, você falar com um filho que ele tem que ler, para alguns parece uma tortura. Parece uma tortura você chegar no seu filho e falar bem assim, olha, vamos sentar aqui, vamos ler a Bíblia. Ah, não. Vamos sentar aqui, vamos orar. Sabe, parece que você está torturando a criança. E é o que eu disse, não é pela falta de recurso que as coisas ficariam mais difíceis, mas pela quantidade de recursos que nós temos hoje em dia. Mas nós não somos desses, amém. E é muito louco, porque pelo excesso de recursos que tem hoje em dia, muita gente assiste cultos pelo YouTube e, infelizmente, tem uma tendência em querer ficar em casa usando aquela velha frase em que a igreja sou eu. Eu não preciso ir até a igreja. Gente, isso é uma frase enviada do Satanás para querer confundir você. Não caia nessa. Eu estava assistindo uma mensagem no outro dia e estava vendo, a pessoa estava falando que o filho dela falando assim, mãe, eu desisto de ir para a igreja, agora já é tão fácil você ligar o YouTube e tem o culto inteiro. Até o QR Code aparece para você enviar oferta, não precisa nem sair de casa. Aí a mãe dele falou com ele assim, então tá. Então a partir de hoje eu não vou mais fazer almoço e você vai ficar o dia inteirinho assistindo MasterChef. Eu quero ver se depois de assistir esse programa inteiro, você vai dizer assim, ai, não preciso comer, eu já assisti eles fazendo comida. Não é assim. Você precisa vir até a casa do Senhor. Amém. Amém. Versículo 17. Olha só, vamos ver se tem alguma igreja mais parecida com essa do que a nossa. Versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Jesus diz a essa carta, você não é frio e nem quente, você é morno. Sabe, às vezes o frio, ele não tem a ver só com aquele crente frio. Aquele crente que não levanta a mão, aquele crente que não dá aleluia, aquele crente que não dá o charamanaia, que não corre, que não dança. O crente frio não tem a ver com esse. Eu vou explicar a vocês o que tem a ver o crente frio. Aquele crente de geladeira. Misericórdia. Tem algum crente quente aí? Aleluia. Mas ele estava falando sobre o ser frio, porque a cidade de Laodiceia, ela recebia águas de duas regiões. E de um lado ela recebia águas quentes, e do outro lado ela recebia águas frias. Eu acredito que as águas quentes era tipo
aquelas águas termais que tem nos Açores, tem em Caldas Novas, aquelas águas quentes, e depois do outro lado vinham águas frias. E quando elas se encontravam, ela ficava morna. Sabe, mas eu acho que o que Jesus ele queria comunicar é sobre, não tem o problema você ser frio, porque se você for aquela pessoa fria, aquela água gelada que mata a sede das pessoas, seja completamente gelado. Mas se você for quente, seja completamente quente. Eu acho que isso tem mais a ver com a intensidade com que você se relaciona com Deus do que qualquer outra coisa. Porque não é mal ser frio. Quantos gostam de beber aquela aguinha gelada no verão? Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Sabe, então se você vai ser aquela pessoa fria, seja completamente frio. Mas agora se você for quente, seja completamente quente. Sabe, o problema aqui tem a ver com a forma com que você se relaciona com Deus. Se você é intenso. Eu não sei vocês, e também não sei se vocês repararam, mas eu sempre fui intensa na minha adoração a Deus. Quer dizer, nem sempre. Teve um tempo aí que eu tinha dificuldade de se relacionar com Deus da forma com que Ele foi me apresentado. Infelizmente, a religiosidade faz isso. Muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus pela forma com que elas foram apresentadas a Ele. Mas nós, cada dia mais, estamos lendo a palavra, estamos caindo, sabe? Essas correntes, essas fendas nos nossos olhos estão caindo. Sabe, Jesus ele está falando que o não ser intenso que é ruim. Sabe, o você não ser fervoroso que é ruim. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não suporto quem não é intenso. Eu não suporto quem é meio termo. Qualquer coisa serve. De qualquer jeito vai. Não, ou você pega para fazer e faz, ou você não faz. Você tem que ser intenso. Você não pode ser esse crente morno. Amém? Aleluia. Sabe, eu tenho um texto na Bíblia que fala sobre... Eu apontei aqui. Olha eu achando que é touch. Em Lucas... Deixa eu só achar aqui. Perdi. Em Lucas... Mas é em Lucas. Lucas 10, eu acho. Onde conta a história daquela mulher que chegou na casa de um homem religioso. E ela começa a chorar copiosamente. Ela começa a chorar, pensa no choro. Um choro que lavou os pés de Jesus. Você consegue imaginar a quantidade de lágrima que saiu daquela mulher? A quantidade de água que foi suficiente para molhar os pés de Jesus. E eu não imagino um chorinho silencioso. Aquele chorinho. Eu imagino que devia ter barulho. Sabe aquele choro mesmo, de verdade. E eu acredito também que aquelas pessoas que estavam ali, falando assim, olha, para que isso? Para que isso tudo? Porque eles não estavam entendendo o que ela estava sentindo de verdade. Eles não tinham a noção do que estava acontecendo ali. E os outros já pensando ali, né? Se Jesus fosse Jesus mesmo, ele saberia quem é essa mulher. Sabe, às vezes, algumas pessoas têm tendência de ver o outro adorando e falando assim, ai, ninguém nem sabe o que fulaninho fez no verão passado. Sabe, mas nós conhecemos a um Deus que Ele sonda os nossos corações, sonda a nossa mente, conhece o que vai mais no profundo do seu coração. Sabe o que você fez ontem, o que você fez hoje, até o que você fez ninguém sabia. Ele sabe. Sabe, e Ele quer se relacionar com a gente de uma forma mais intensa, de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais genuína. Sabe, as pessoas, elas estão querendo rotular Deus e colocar Ele, o Espírito Santo, numa caixinha e falar, olha, Espírito Santo, você só vem na hora que for para falar em línguas. Você só vem na hora que eu começar a chorar. Não! Você tem aprendido que você não vive pelo sentimento. Amém? E você se relacionar com Deus, não, você não precisa sentir. Quantas vezes eu já fui dessa época, de que para se relacionar com Deus eu precisava ter ali um choro, colocar um fundo musical,
fazer um clima. Você não precisa disso. Sabe, comece a quebrar esses sofismas. Comece a quebrar isso. Esses dias eu estava conversando com um amigo pastor, nós estávamos conversando. Você não estava no rolê, eu estava conversando. Sabe, e ele estava falando assim comigo, olha, é impressão minha, ou, deixa eu te perguntar, lá na sua igreja os crentes pararam de ir nos cultos assim, depois da pandemia, ou começaram a ir com menos frequência? E eu só ouvindo assim, vindo o nome de várias pessoas assim. E ele falou assim, porque depois dessa pandemia, nesse pós-pandemia ou pandemia, né, está acabando já, glória a Deus, parece que é como se tivesse um manto de preguiça sobre as pessoas, que elas começaram a se conformar em ficar em casa, em se conformar em beber um pouquinho de água, em ler um pouquinho a Bíblia, em assistir um culto no telefone. E ele falando isso e eu pensando assim, meu Deus. Sabe, mas nós oramos para que esse manto de preguiça ele não caia sobre nós. Ele não caia sobre mim nem sobre você. Em nome de Jesus. Sabe, nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu ia dizer desde pequena, mas eu sou pequena, então esse exemplo não é muito bom. Desde novinha assim. Eu ouvia falar que Jesus estava voltando. Falava, meu Deus, quando será? Alguém me avisa. Mas nós vemos e temos visto sinais hoje em dia de que nos provam e nos comprovam de que essa vinda está cada vez mais próxima. Sabe, nos últimos dias haverá um derramar sobrenatural do Espírito Santo. Nós somos essa geração que vai usufruir disso. E como é que você vai estar? Você vai estar morno? Não. Não. Em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 25, no versículo 1. Conta a história de um homem. Eu vou ler só dois versículos, o versículo 1 e o 2. O versículo 1 diz assim, se você não tiver sua Bíblia aí, preste atenção. 2 Crônicas, no capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim. Amazias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeodã. E era de Jerusalém. Versículo 2. Ele fez o que aprova o Senhor, mas não de todo o coração. Como é que está aqui nessa versão? Ele fez o que o Senhor aprova. Está igual. Mas não de todo o coração. Sabe o problema? Que algumas pessoas, elas estão sim fazendo coisas para o Senhor. Mas o Senhor não está envolvido no negócio. Sabe, o maior medo que eu tenho, e uma das minhas orações mais frequentes é, Senhor, não deixe que eu venha fazer algo para o Senhor, sem o Senhor. Sabe, porque nós podemos ser, pastor, muito diligentes em fazer as coisas, mas algumas pessoas não estão sendo diligentes em procurar o relacionamento com o Senhor. Sabe, em procurar se relacionar de verdade com Ele. Porque Jesus, Deus ele não quer que você faça as coisas para Ele sem Ele. Porque se você fizer isso, você vai fazer na força do seu braço. E o que você fizer na força do seu braço, você vai cansar. Como Kézia disse ontem, dá murro em ponta de faca. Quantas pessoas você conhece que você vê que, meu Deus, fica dando murro em ponta de faca. E murro em ponta de faca dói. Não é bom. Sabe, Jeremias no capítulo 29, no versículo 13, diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando me procurarem de todo o coração. O que é você procurar Deus de todo o coração? É quando cada fibra do seu corpo buscar a Deus. Quando todas as vezes que você está distante da casa do Senhor, isso não seja empecilho para você buscá-lo. Não seja empecilho para você orar. Aproveite enquanto você está nesses últimos dias usando máscara. Vai no seu trabalho, no comboio, no médico, não sei. Está ali de máscara, aproveitando para se edificar. Aproveitando para se edificar e buscar mais um relacionamento com Deus. Sabe, e agora eu pergunto para você, por que a igreja de Laodiceia era morna? Por quê? Você pergunta assim, por quê? Porque a religiosidade, escute isso. A religiosidade nos leva à mornidão. A religiosidade. Pessoas, 50, 30, 40 anos de igreja. Religiosa.
Mas eu profetizo que essa religiosidade ela vai cair por terra cada dia mais. Cada dia mais. Em nome de Jesus. Sabe, a religiosidade, ela faz com que você ache que há mérito em você, por você fazer as coisas que você faz. Versículo 17, do Apocalipse, lá atrás. Adquiri, comprei, ou na boca do religioso, paguei o preço. Acha que há algum mérito em você, por você fazer o que você faz. Sabe, essa igreja de Laodiceia, ela tinha uma certa dificuldade em enxergar pecado em si. Você viu o irmãozinho lá? Você viu o outro lá? Quando você vem no culto, ouve a mensagem e pensa, por que fulano não está aqui? Nunca é para ele. Nunca é para a pessoa. Nossa, eu estou aqui, fulano devia estar aqui ouvindo essa mensagem. Aí depois acaba o culto, pega o Spotify e manda para a pessoa. Sabe? Essa igreja ela tinha dificuldade de enxergar pecado em si. Ela se vangloriava por andar em santidade. Porque eu sou top, eu sou crente raiz, porque eu sou uma pessoa dedicada. Eu sou uma pessoa dedicada. Ninguém nunca viu uma pessoa tão dedicada quanto eu. O que eu faço é bom. Porque eu faço, eu aconteço. Aquele crente raiz. Hoje eu pensei em vir de crente raiz. Gente, de manhã, pense na dificuldade que mulher tem às vezes de encontrar roupa. Um monte de roupa no guarda-roupa. Fica, meu Deus, que roupa eu vou? Aí eu fui, coloquei um salto. Porque tem dias que eu queria ter 5 centímetros a mais para ter um pouquinho mais de moral. A abençoada já está falando que eu não preciso, mas às vezes era bom. Aí eu tentei colocar isso num salto alto. Aí tirei, aí coloquei a bota, cabelo de prancha. Tirei. Aí eu falei, quer saber? Eu vou de Dani hoje. eu. Sabe, às vezes as pessoas, elas querem criar um rótulo, querem criar um personagem. Essa é a roupa de ir para a igreja. Aí, agora eu vou. Aí, essa aqui não é roupa de ir para a igreja. Se fosse aquele meme assim, né, que as meninas estão fazendo, é óbvio que isso não dá certo. Você tem que ser você, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A Dani que está aqui tem que ser a mesma Dani no trabalho, tem que ser a mesma Dani em casa, tem que ser a mesma Dani em vários ciclos de amizade. Ou vocês acham que eu só tenho vocês, amigo crente? Tenho não. E é lá, com os meus outros amigos, que ainda não foram alcançados, seguimos orando. É lá que eu tenho que ser, essa mesma Dani que é aqui. Eu tive o privilégio, talvez, de crescer nesse ambiente. Mas eu também vi muita coisa. A gente cresce na igreja, né, Kézia? Infelizmente, eu vi muita coisa que eu não esqueço. Às vezes você acha que uma criança, um adolescente, está ali apenas assistindo o culto e tudo está passando despercebido. Não está não, viu? Não está não. Quantas vezes eu estava lá no meu cantinho, sempre fui um Minion, passava meio despercebido e via as mesmas pessoas que estavam esbanjando santidade, no final do culto se juntando para falar mal de uma outra que estava lá. É muito triste isso. É muito triste. E se eu fosse me pegar por esses exemplos, se eu não olhasse para Jesus, como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, isso teria me feito outra pessoa. Quantas pessoas eu conheço que dizem assim, ser crente igual fulaninho ali, ó. Ser crente igual o outro ali. Como que as pessoas elas têm visto a gente lá fora? Será que elas estão olhando para mim e para você e estão falando assim, nossa, eu quero ser crente igual a Kézia. Eu quero ser crente igual a Kézia. Quero ser assim, ó, do fogo, igual Paloma, mulher de oração. Eu quero ser assim. Ou elas estão dizendo assim, nossa, ser crente igual fulano ali não dá não. Como é que era? Aquela piadinha sem graça, crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo.
Sabe, e essa igreja de Laodiceia, ela tinha dificuldade em enxergar pecado em si. Elas achavam que elas tinham que ser, elas eram mais do que as outras. Até mesmo pela... Não vou falar. Meu Deus, me segura. Deixa eu beber uma água. É forte. Eu escrevi, mas eu não vou ler, não. Ai, meu Deus. Uma igreja em que Jesus está dizendo... Presta atenção, a igreja de Laodiceia. Uma igreja que Jesus está dizendo que está à porta e bate. Vocês ouviram esse texto? Onde Jesus diz, eu estou à porta e bate. Se você abrir, eu cearei contigo. Uma igreja que diz que Jesus está à porta e batendo. Onde que Jesus está? Aonde que Jesus está se ele está na porta batendo? E o que eles estão adorando lá dentro? Uma igreja onde nós lemos em que Jesus está à porta e bate. O que esse povo estava adorando lá dentro? Eles estavam adorando a si mesmo. Eles estavam adorando eles apenas. Eles estavam se cultuando. Como é que acontece uma reunião da igreja sem Jesus? Onde ele não está? Sabe, Jesus, ele está aqui hoje. Eu dou graças a Deus porque nós abrimos a porta do nosso coração. Sabe, quando nós temos essa coragem de perguntar para o Espírito Santo, o que eu preciso mudar? Isso é um ato de coragem. Aprenda isso. Quando você pergunta, Espírito Santo, o que eu preciso mudar dentro de mim? Não seja, sabe, aquelas pessoas que, não, eu estou bem assim. Não seja isso. Aquelas pessoas que perguntam, sabe, Espírito Santo, o que eu preciso mudar? Eu tenho certeza que se você tiver coragem de perguntar a Ele, Ele vai te responder. Só que assim, se Ele te responder, você também vai ter que ter coragem de obedecer. Porque às vezes as pessoas pedem tantas respostas da parte de Deus, mas quando Deus dá, aí elas falam, ah não, mas isso não. Deus, até aqui eu faço. Mas agora ficar rodando, dançando lá na igreja aí já é demais. Demais. Até aqui eu vou. Aí fica, igual em Ezequiel fala, sobre as águas no tornozelo. As águas estão subindo e a pessoa não quer. Porque hoje em dia você vê que o maior problema das pessoas é querer ter controle sobre todas as situações. Eu tenho controle da minha vida. Eu sei como fazer. Não, porque eu sei. Eu. Meu Deus. Pare. Dependa mais do Senhor. Dependa mais do auxílio do Espírito Santo. Sabe, quando nós aprendemos a depender dele, nós não sofremos. Quando nós aprendemos a depender dele, nós não perdemos tempo. Não perdemos tempo. Quantas pessoas você vê perdendo tempo com coisa besta? Com bobeira, porque não está sabendo ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele é o seu ajudador, auxiliador, ele não é seu julgador não. Ele vai te dizer quando fazer, o que fazer, com quem fazer, a hora que tem que fazer, a hora de entrar, a hora de sair. Vocês são inteligentes, amém? Amém. Inteligentes para querer saber o que você quer que eu faça. Sabe, ter esse cuidado de falar, Deus, daqui eu não saio se o Senhor não falar que é para eu sair. Sabe, ter essa sensibilidade de querer saber o que Ele quer de nós. O que Ele quer de você. Algumas pessoas ficam assim, porque eu vou na igreja porque eu preciso de uma cura. Amém. Vou na igreja porque eu preciso de uma resposta. Hoje, acordei, eu preciso de uma resposta de Deus, eu vou na igreja. Hoje eu preciso de algo, aí eu vou na igreja buscar. Eu vou à igreja todos os domingos, eu não falto culto, eu só gosto daquela vibes e tal. Lamento em dizer isso, mas isso só vai mostrar que essa pessoa não está vindo aqui por causa dele. Está vindo se cultuar. Querer buscar um Deus que vai resolver os seus problemas, em que você se colocou sozinho. Sabe, as pessoas estão se cultuando. Não, eu vou lá, vou falar com Deus, Ele vai resolver.
A religiosidade é isso, é eu adorando eu, e Jesus é só um meio para eu conseguir o que eu quero. Meu Deus, isso é muito triste. Jesus não pode ser só um meio em que você vai usar para conseguir aquilo que você quer. Não é só porque você tem textos na Bíblia em que diz que Jesus, ele cumpre o desejo do seu coração. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo isso? Não, Deus cumpre o desejo do meu coração. Se as minhas palavras estiverem em vós, João 14, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí a pessoa só pega o pedirás tudo. Pedirás. Ai. Mas esquece de que tem um se antes. Jesus, ele não é um amuleto, não, para você querer, usar quando você precisa. Ele é muito mais do que isso. O crente morno, ele até faz algumas coisas. Ele faz algumas coisas, mas ele não faz de todo o coração. Ele não faz de todo o coração. Mas eu não quero só ficar nisso. A pergunta aqui é, o que fazer? Fala assim comigo, o que fazer para sair desse estado de mornidão? Primeira coisa, reconhecer o estado que você está. Reconhecer o estado que você está. Você só está aqui hoje porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, as misericórdias do Senhor foram atualizadas hoje, todas as manhãs. Esse não era para repetir, mas amém. Todas as manhãs, as misericórdias se renovam sobre você. E reconhecendo isso, meu Deus, olha só, eu estou aqui hoje, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque eu acordei, não foi porque eu quis acordar, o telefone tocou. Pai, eu acordei, eu estou aqui porque as suas misericórdias, a sua bondade, a sua graça fez com que eu estivesse aqui. As suas misericórdias se renovaram mais um dia. Amém. Aleluias, Deus é bom. Mateus no capítulo 18, não precisa abrir, ele conta uma parábola de um homem que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, o que é 10 mil talentos? Eu também fiquei meio assim, o que é 10 mil talentos? 10 mil talentos é referente a 60, é um número exagerado, não assustem. É equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. É muito. Todos nós, antes de Cristo, tínhamos uma dívida impagável. Você tem noção disso? Se não fosse Jesus na sua vida, meu irmão. Sabe por que quebrar uma lei ou quebrar todas era a mesma coisa? Que as pessoas às vezes têm mania de medir pecado. Anda com uma fita métrica assim. Ah, não, mas esse pecado aqui é boinha. Não, mas aquele pecado ali, meu Deus. Medidor de pecado alheio. Sabe, porque eu tenho certeza que um dia, eu e você, a gente vai chegar desse justo juiz. E ele sim vai ver o que estava dentro do seu coração a vida toda. Não é pelo que você demonstrava em fazer para as pessoas, mas era sobre quem você é de verdade. Sobre quem nós somos de verdade. Sabe, não é sobre você, tipo assim, como é que eu vou explicar? Não é sobre você de parar... Não é sobre você parar. A pessoa está querendo acelerar. Não é sobre, às vezes as pessoas acham que você tem que apenas parar de fazer a coisa errada. É isso. E não é sobre você parar de fazer a coisa errada às vezes. É sobre você morrer e nascer de novo. É sobre morrer e nascer de novo. Pensa uma macieira. Quantos já viram uma macieira? Pé de maçã. Imagina só, se eu for lá, com uma escada, e tirar todas as maçãs de lá. Tirei todas as maçãs de lá. E fala assim, olha, antes aqui havia uma macieira. Tirei todas as maçãs. Ela não é mais uma macieira. Ela vai deixar de ser quem ela é? Não. Ela só vai deixar de ser uma macieira
se alguém for lá, cortar ela pela raiz e plantar outra coisa ali, aí ela vai ser outra coisa. Não é sobre arrancar os frutos, sabe? É sobre você morrer e nascer de novo. É sobre você morrer e nascer de novo. Nascer de novo e dar frutos. E dar frutos. Os seus frutos, eles têm que ser assim, frutos bons. Frutos bons. Às vezes, tem algumas árvores que dão frutos e são colhidos fora de época. E o fruto, não tá bom, não é a época. Sabe, mas quando você começar a florescer, a frutificar em Deus, todos os frutos que você for dar, eles vão ser frutos bons. Vai ser aquele fruto agradável, sabe aquela manga que você pega assim, aquela manga doce, agradável de comer, saborosa. Sabe, as pessoas têm que estar do seu lado, porque fulano é a pessoa boa de conviver, agradável. Temos que ser assim. Deus pegou seu único filho, tudo que havia de mais precioso no universo, e deu para nós. Porque sem ele, nós íamos continuar sendo o que descreve: pobre, miserável, nu. Sem ele, íamos continuar sendo assim. Mas Deus, ele pegou o que era de mais precioso e ele entregou o seu único filho por mim e por você. Se entregou por mim e por você. Sabe, ele já nos transportou, sabe, de um lugar mau, feio. O que Deus fala? Que ele nos tirou, nos transportou do império nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já não está nesse lugar de lamento, não, querido. Você está em outro lugar. Você não está num lugar de tristeza mais, não. Onde só coisa que não presta sai da sua boca, não. Você foi transportado desse lugar. Você foi transportado desse lugar. Sabe, as pessoas hoje em dia já foram transportadas para esse lugar, mas estão se comportando como se ainda estivesse lá naquele lugar. Você foi transportado, você não é mais o mesmo. Você tem que entender isso, de que se você teve essa decisão de querer se entregar a Jesus, a gente pergunta, né? Quem aqui quer aceitar Jesus? É comum dizer isso. Mas acho que talvez dava para perguntar: Jesus, quem você quer aceitar aqui hoje? Mas eu entendo o porquê, né? Mas acho que a pergunta talvez, imagina que fosse assim: Jesus, quem você quer aceitar aqui hoje? Fulano aqui, que está aqui na frente, você quer aceitar ele? Ai, Jesus, amém. Sabe, você tem que, quando vier à casa do Senhor, você tem que se entregar a Ele por inteiro. Porque quando Ele morreu por mim e por você, não foi pela metade, não. Foi por inteiro. Foi por inteiro. Então a sua adoração a Ele, o seu louvor, a sua devoção não pode ser meia boca, não. Tem que ser por inteiro. Por inteiro. Sabe, esses dias eu estava vendo o testemunho do... Mateus sabe o nome dele. Não sei. Eu sabia que Mateus... Tá de boas. Já tá? Tá de boas. O diabo não vai atrapalhar a minha pregação. Estava assistindo uma pregação dele e ele estava falando que ele foi ministrar numa igreja na Betel. E a galera da Betel, ela é bem intensa assim na adoração, no momento do louvor. E ele também é intenso no louvor e na adoração dele. Só que pensa a intensidade daquela galera, onde ele, todo intenso para Deus, se joga, pula, e sobe, e desce. Tinha uma irmã lá, e ele pensando: meu Deus, eu sou intenso, mas aquela ali eu vou te falar, viu? Aquela irmãzinha ali eu vou te contar. E ele pensando isso. Ele pensando: meu Deus, o que o povo não faz para se aparecer? O que o povo não faz? Gente, mas é muito difícil você explicar a dança para quem não está ouvindo a música. É muito difícil.
É muito difícil você querer explicar algo para quem não entende, não está, sabe, ali na mesma linha de raciocínio. E Deus teve misericórdia dele. E antes dele subir para pregar, um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, olha só que coisa linda. Louvando ao Senhor, adorando a Ele. Olha que coisa linda. E ele que já tinha pensado, nossa, para que isso? Ele falou, né? Aí a irmã falou com ele assim: olha, é lindo ver. Essa irmã estava há 30 anos presa na prostituição. E Jesus libertou ela. E agora ela disse que vai adorar o Senhor de forma mais intensa que ela puder. De forma mais genuína. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Sabe, tem um texto em que Jesus, ele está falando sobre a forma dessa intensidade, sabe? Sobre dívidas. Aí ele fala assim: um certo homem devia, vou dar um exemplo aqui em euro, devia 5 euros para o irmão. E havia outro que devia 10 mil. E depois a pessoa chega e perdoa os dois. Tanto que devia 5, quanto que devia 1.000. Quem é a pessoa que vai ficar mais grata por esse perdoar de dívida? A pessoa que tinha 5 ou a pessoa que tinha mais? A pessoa que tinha mais. Sabe, mas às vezes algumas pessoas pensam assim: não, mas para me salvar, Jesus, entenda, foi fácil. 1, 2 gotinhas de sangue foi suficiente. E depois olha, mas aquela pessoa ali, nossa, foi difícil demais. Ô prova. Eu lembro, quantas vezes aquela mãe ficava ali orando, para ele ser salvo. Não, mas para me salvar, foi facinho, fichinha. Conta gotas lá do sangue de Jesus. Fulano ali, cresceu na igreja. Para ele é fácil. Para ele, Jesus nem precisou fazer tanto. Filho de pastor, então? Quanto você acha? Você acha que Jesus derramou sangue sobre você consoante ao que você era? Não é só sobre isso. Ele derramou todo o sangue dele por todos nós. E quem sim é muito perdoado, muito ama sim. Quem entende o tamanho desse amor, muito ama. Sabe, muito se doa para ele. Muito oferece louvores a ele. Sabe, o você ter uma vida de louvor a Deus não é você passar o dia e noite cantando e ouvindo música gospel, não. O você ter uma vida de louvor a Ele é por onde você for, onde você passar, você louvar o nome do Senhor. Há um texto que o pastor Mateus ele fala muito e é um dos meus favoritos. Quer comais, quer bebais, mas façais tudo para a glória do Senhor. Tudo que nós fazemos tem que louvar o nome do Senhor. Não importa o que você está fazendo, não. Tudo que você for fazer tem que dar honras ao nome do Senhor. Em qualquer lugar que você vai. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Às vezes as pessoas limitam isso de aonde você estiver. Aonde eu estiver, eu vou dar louvores a Deus. Mas só em alguns lugares, não é todos também não. Gente, vamos quebrar com isso logo, de uma vez por todas, em nome de Jesus. E viver uma vida de louvor a Deus. Viver uma vida intensa para Ele. Eu já disse, eu vou repetir. Ele não entregou-se pela metade por você. Foi por inteiro. Foi por inteiro. Então, por isso, sabe, eu quero te convidar. Se coloque sobre os seus pés. Vamos estar cantando mais uma canção. Sabe, que você venha entender isso. O ser intenso ao Senhor. Sabe, eu oro para que essa religiosidade ela venha ser quebrada hoje. Que nós não venhamos ser o crente morno, não. Ou você é frio,
ou você é quente. Amém. Vocês entenderam o que é o crente frio aqui, né? Amém. Senão eu explico de novo, tem problema nenhum. Sabe, você... Às vezes algumas pessoas falam assim, enquanto o Ministério de Música ministra, fala: levante suas mãos. Mas pra quê? Pra que isso? Quer dizer, eu vou explicar aqui. O porquê. O porquê que você levanta suas mãos. Sinal de rendição a Deus, sinal de dependência a Ele. Eu não tenho filho, mas brevemente virá. E eu vejo as mães aqui, as criancinhas: mãe, pai. Me pega no colo. Me pega. Enquanto Tati não pega a Larinha, ela fica ali. Enquanto Valtair não pega a abençoada, ela fica ali. Me pega no colo. Sabe, sede e fome pela presença, sede de querer estar perto de Deus. Amém. Aleluias. Eu sou intenso. Diga assim: eu sou intenso. Eu não sou morno. Essa mornidão, ela não vai te pegar, querido. Sabe, eu vejo brasas vivas aqui na minha frente. Eu acredito que quando essas brasas, elas estão juntas, o fogo pega. O fogo pega. Não tem como você ver brasa acesa sem fogo. Não tem. Tecnicamente é impossível. Não dá. Sabe, que você venha queimar de amor pelo Senhor. Que você venha orar para que nesses últimos dias a tua sede e a tua fome por Ele venha ser aumentada. Sabe, às vezes você acha que por você saber alguns textos de cor é suficiente. Não. Nunca vai ser suficiente. Tenha fome e sede de Deus. Aleluias. No final do texto, ele fala: compre ouro de mim, compre vestes de mim. Deus, Ele quer mudar as nossas vestes. Ele quer ser o nosso supridor. Aleluias. Eu oro para que um colírio do céu caia sobre nós hoje. E todas as escamas, elas venham cair hoje. Hoje. Aleluias, Pai. Pai, eu te rendo graças. Pai, eu te rendo graças pela tua palavra que foi ministrada. Pai, obrigado porque nós sabemos que o Senhor quis comunicar com a gente hoje. Pai, obrigado porque nós recebemos a tua palavra de bom grado. Pai, nós sabemos que a verdade, ela pode doer, mas ela liberta. E nós queremos cada dia mais ser libertos pelo Senhor. Libertos, Pai, pela tua palavra. Limpos, Pai, pela tua palavra. Pai, ensina-nos a ser como o Senhor é. Pai, ensina-nos a ser como o Senhor é. Pai, que dos nossos olhos nessa manhã hoje venham cair escamas. Pai, que dos nossos olhos hoje venha cair, Pai, toda religiosidade. Toda religiosidade. Pai, eu oro para que os meus irmãos, eles venham ser intensos na adoração dEle cada vez mais. Intensos, Pai, no relacionamento deles com o Senhor. Pai, a tua palavra diz que se nós o te procurarmos, se nós buscarmos o Senhor se revelará a nós. Pai, nós não queremos estar apenas deixando que o Senhor bata na porta e não venhamos abrir. Pai, nós abrimos a porta do nosso coração hoje. Você pode dizer isso: Pai, eu abro a porta do meu coração para você. Aleluias, aleluias, aleluia. Você pode orar um pouco em línguas? Ore no Espírito. Ore para que essa chama, ela venha te pegar. Ela venha te pegar hoje. Aleluias. Sabe, não tenha medo, não tenha vergonha, não se preocupe com quem está do seu lado. Aleluias, olhe para Jesus. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com
eu sei que tudo continua sendo. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duro, é mais sempre. O seu amor, eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam e as colinas sumam, o amor de Deus permanece por você. Um amor imutável, um amor indestrutível. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar, nem a altura, nem a profundidade, nem a perseguição. Nada nos separará. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor descerá. Teu amor por mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor, mesmo se eu me abalar. Só a igreja junto conosco. Só as vozes tem tudo a ver com Ele. Vamos juntos. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tudo que há em nós, somos sustentados pelo amor de Deus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem achado graça em nós, Pai. Obrigado, Pai, porque o fogo no nosso coração não será um fogo baixo. Não seremos frios nem mornos, Pai, mas nós queremos queimar de amor pelo Senhor. Obrigado por esta palavra, Deus, de encorajamento, nos encorajando, Pai, a sermos intensos no Senhor, em tudo que nós fazemos para o Senhor, porque o Senhor deu tudo de si por nós, Pai, e nós queremos dar tudo de nós, Pai, para que outros sejam alcançados, para que assim como nós somos alcançados pelo Teu amor, Pai, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o Teu amor permanece. Meu irmão, minha irmã, você é amado por Deus. Ande nessa consciência durante essa semana
você é amado por Deus. Deus nunca deixou de olhar por você, Deus nunca deixou de amar você, Deus nunca deixou de estender a mão dele para você. Ei, Deus nunca deixou de encorajar você, incentivar você a um relacionamento. Eu quero saber se existe alguém aqui nessa manhã que você esteve longe dos caminhos do Senhor, ou que talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus e dizer assim, de verdade, eu não sabia nem o que era frio, o que era morno, mas uma coisa eu sei, eu quero queimar por Jesus. Eu quero convidar você, se você está aqui nessa manhã, dessa forma, todos de olhos fechados, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que estava em um estágio talvez de mornidão na sua vida espiritual, mas o fogo do Espírito, ele vai incendiar o seu coração nessa manhã. Nós já estamos terminando a nossa reunião e você não pode sair da mesma forma que você chegou. E é uma decisão que você precisa tomar. É uma decisão que você precisa tomar hoje, de viver um novo de Deus na sua vida, de viver algo novo da parte do Senhor para você. Existe mais de Deus para você, mas o Espírito Santo não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer por você mesmo. O que o Senhor Jesus tinha que fazer, Ele já fez, irmão. Não há mais nada que Deus vá fazer por você para que você seja mais abençoado. Você precisa entender essa consciência da verdade de quem você é em Deus e dizer, eu quero mais. Oh, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Nós sabemos, Deus, que no reino do Espírito não há distância, Pai. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o teu fogo, Pai, desça sobre os meus irmãos nessa manhã. Pai, um fogo, Deus, que vai consumir, Deus, todo o ego, todo o eu, aonde nós vamos entender, Pai, que não somos o centro, mas somos um instrumento do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para realizar neste lugar. Pai, em nome de Jesus, Deus, que essa manhã seja uma manhã onde os teus filhos, Pai, sairão daqui mais conscientes do espiritual, sairão daqui, ó Deus, com mais consciência do espiritual do que natural até, Pai, porque o Senhor, o Espírito Santo é muito mais real do que a roupa que nós estamos vestindo, Pai, e que essa roupa, Pai, celestial, Pai, essas vestes brancas, aonde o Senhor na tua palavra diz para nós buscarmos no Senhor, purificando as nossas vestes, purificando as nossas mãos, mãos santas, Pai. Nós levantamos mãos santas, que toda acusação de Satanás, que toda acusação do inimigo na mente, no coração, seja dissipado, Pai, desfeito agora, em o nome de Jesus, e que uma consciência de filho, uma consciência de filha, uma consciência de perdoado, uma consciência de justificado, de sarado, repouse sobre os corações dos meus irmãos, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda consciência de culpa, em nome de Jesus, Pai, nós renovamos a nossa mente com a Tua Palavra, mentes renovadas, para nós experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, pessoal. Quantos foram abençoados por essa palavra nessa manhã? Aleluia, o Senhor é bom, irmãos. Cada culto é uma oportunidade de você se edificar mais, se fortalecer mais no Senhor. E eu creio que nós estamos saindo daqui mais fortes, mais convictos, mais confiantes no Senhor.